Veja no ICL Notícias, segunda edição. O mimado em Davos. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. Trump descarta o uso de força para tomar Groenlândia, mas bate o pé e pede negociação imediata. But we gave it back. But how ungrateful are they now? Deixou falando. Tarcísio cancela a visita a Bolsonaro e irrita aliados da extrema-direita. Eleições 2026. Lula articula a saída de ministros e pode abrir mão de até 20 aliados do Planalto para disputa de cargos no Congresso. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro de 2026. Seja muito bem-vinda e seja bem-vindo ao ICL Notícias, segunda edição, deste Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Intolerância religiosa esta que tem tudo a ver com o uso político da fé e a violação de direitos humanos. Boa isso tarde. Aí. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, professor Juliano, boa tarde, comunidade. É isso aí, andar com fé eu vou, mas respeitando a fé de qualquer outro, qualquer outra. E respeitando, inclusive, os que não têm fé. Então, a coisa é por aí. É isso aí, né, professor? É isso, boa tarde, Roberta, boa tarde, Chico. Que bom, tá bacana essa coisa da Roberta começar o programa aqui lembrando dessas efemérides, porque pode parecer que é só um símbolo no calendário, mas essas datas servem para a gente refletir também sobre os nossos problemas, sobre acontecimentos que são importantes serem recordados. Você lembrou outro dia o grande discurso do Martin Luther King, e hoje lembrando esse dia importante. Tem tanta coisa importante no nosso calendário que a gente pode lembrar, e estamos aqui para repercutir este e outros temas da política brasileira. É interessante a gente falar sobre religião, né? Porque a religião hoje em dia é tratada como um projeto político de poder, né? Então, assim, é a manipulação da fé, da Bíblia, da leitura, da teologia, tudo junto e misturado. A gente está falando de uma população evangélica, principalmente, que é muito grande. Sim. E que, através do fundamentalismo religioso, cria uma aversão nas outras religiões, principalmente religiões de matriz africana. É só olhar os dados, né? É, porque é uma religião muito politizada, né? Em que você tem lá um pastor que se acha no direito de negociar os votos da sua audiência, do seu auditório lá, da sua igreja. Então chegou a esse ponto. É muito abuso, né? É complicado, né? E deixa eu aproveitar então para dar um abraço aqui para quem está na nossa audiência, o pessoal do Axé e Leobá, lá do Jabaquara, zona sul de São Paulo, a primeira casa do candomblé, tombada pelo patrimônio histórico de São Paulo, uma casa de 1950, um terreiro de 1950, e que é uma expressão também importante da resistência cultural das religiões de matriz africanas. Estão aqui na nossa audiência também. Um abraço para o Fábio, para a mãe Paula, para a turma que está nos acompanhando aqui. É isso aí. Maravilha. Do axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, e o importante é o respeito. Acho que são caminhos diversos que levam a um objetivo comum. Vamos chamar Heloísa Vilela, que está lá em Brasília. Oi, Elo, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Pois é, vamos lá. Brasília parece sossegada, mas eu acho que não está nada sossegada com as últimas notícias do dia de hoje, viu? O negócio aqui tá pegando fogo. A gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho, Elo. Eu queria abrir com você falando sobre Donald Trump, né? Porque o presidente discursou hoje em Davos e voltou a defender a compra da Groenlândia pelos Estados Unidos. Trump descartou uma operação militar, mas disse que a Groenlândia é tudo que os Estados Unidos querem. Vê se pode. Vamos ver. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland,
where we already had it as a trustee, but respectfully returned it back to Denmark not long ago after we defeated the Germans, the Japanese, the Italians, and others in World War II. We gave it back to them. Que empáfia, Elô. Cara. E olha só, mais tarde, depois desse discurso em Davos, o Trump teve uma reunião com o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, e disse que definiu uma estrutura para um acordo para a compra da Groenlândia. E disse que, como parte desse acordo, não vai impor as tarifas aos países europeus que entrarem em vigor, que entrariam, na verdade, né, essas taxas em 1º de fevereiro, Elô. Mas assim, ele falou que não teria ali força, mas ameaçou também, né, o Trump. Exatamente, Roberta. Ele disse que não ia usar força e depois começou a enumerar todos os investimentos que os Estados Unidos fizeram no aprimoramento, na atualização e na tecnologia de ponta para as Forças Armadas, os navios. Então, ele falou que não ia usar força e só enumerou a capacidade que os Estados Unidos têm de promover um ataque militar. Então, é no mínimo contraditório, mas eu acho que o recado foi dado e depois ele teve essa reunião com o secretário-geral da OTAN, na qual eles fizeram algum acordo. Ele não especificou absolutamente nada a respeito desse acordo, mas disse que houve algum tipo de entendimento, deve ser algo na área militar. Porém, eu gostaria de ressaltar, Roberta, que a quantidade de mentiras que o Trump consegue falar por segundo é algo realmente notável na humanidade, é algo que bate recorde. Porque primeiro ele falou que venceu os alemães e os japoneses na Segunda Guerra Mundial, que a gente sabe que é uma mentira. Foi um conjunto de países que venceu e quem mais deve ser tratado como a grande força que venceu os alemães, claro, são os russos, né? Além disso, ele nunca teve a Groenlândia, como ele disse nessa sequência de mentiras. A Groenlândia nunca foi dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram autorização para colocar bases militares ali para ajudar no plano geral de defesa da Europa. Então, ele nunca teve que devolver a Groenlândia nunca foi dos Estados Unidos. Então, é uma sequência de mentiras, de distorções da realidade, da maneira de contar como a história da humanidade se passou, que realmente é impressionante. Agora, aparentemente, ele conseguiu, sim, algum tipo de acordo com a OTAN. Pode ser um acordo de operações militares, acordo de ceder, de ter mais base militar, a gente não sabe ainda. Mas o que impressiona também nesse discurso do Trump foi assim, mais de 1h15 mais ou menos, de um discurso completamente errático. Falava de um assunto, ia para outro, voltava novamente no assunto anterior. Algo realmente inacreditável, com declarações abjetas, né? Ele chegou a falar dos cidadãos da Somália, dizendo que ele pensava que o QI deles era mais baixo do que ele constatou ser, e por aí vai. Uma série de declarações a respeito de imigrantes. Olha, é realmente um recordista de xenofobia, de preconceitos e de mentiras, como a gente custa a ver, especialmente num cenário como aquele ali de Davos. Olha, Chico, 1h15 ouvindo Donald Trump, que além de todas essas considerações que a Elô trouxe, ainda confunde Islândia com Groenlândia. Não, assim, é inacreditável. Festival de surrealismo, de absurdos. Agora, eu fico com toda essa ira com o Trump e tudo, mas tem uma pontinha de coisa que eu gosto que os europeus que ficaram de joelho até agora escutem dele. Isso tem uma parte minha de perversão que gosta. Uhum. Vai lá, Trump, humilha esses caras que estão desde o começo ali devotos do Trump, que abriram mão de tudo, né? Que é uma postura acovardada o tempo inteiro, né, Elô? Em momento algum você ouviu. Agora o Macron vem com essa coisa de ninguém é colônia para ser invadido agora. Então, é bom que eles escutem. Quem sabe eles acordam. Como disse o governador da Califórnia, Europa, acorda. Vocês acreditam nesse cara ainda? Vocês não vão reagir?
Então fica o bom recado da Califórnia para eles. E ele humilhou publicamente o Macron nesse discurso, Chico. Não sei se você teve a oportunidade de ver, mas ele narrou uma conversa que ele teve com o Macron a respeito de uma negociação sobre preços de remédios. E a maneira como ele contou a conversa foi tipo assim, eu falei para o Macron, ele disse que não ia mudar o preço, eu falei, vai sim. Ah, vai sim. Assim, o tempo todo, num tom, deixando muito claro para a audiência toda que ele mandou no Macron, sem o menor problema. E no final, o que me deixa ainda mais chocada é que no final ainda teve muita gente que levantou para aplaudir o discurso dele, Chico. Como é que pode, sabe? Puseram uma pessoa absolutamente ridícula para entrevistá-lo depois desse discurso horroroso, normalizando tudo que ele falou, normalizando a ideia dele querer tomar a Groenlândia. Então, assim, vou te contar, foi de revirar o estômago. Vai lá, Juliana. Elo, estou plenamente de acordo com você, quer dizer, foi um festival de absurdos, ele questionou mais uma vez o resultado da eleição que ele perdeu, né, acusando aquela eleição de ter sido fraudada também. Quer dizer, todo o discurso, né, foi negacionista climático mais uma vez também, quer dizer, ignorou totalmente o debate sobre petróleo, da forma como tem que ser feito hoje por qualquer líder mundial, sobre a importância de uma transição. Ou seja, foi um desastre em todos os sentidos. Agora, claro, ele está fazendo política para dentro, fazendo política doméstica, tentando mostrar força. Os números dele não são bons. Saiu hoje uma pesquisa que menciona que entre os eleitores dele, entre quem votou nele na última eleição, só 38% disseram que votariam de novo com certeza. No universo total de eleitores, incluindo, portanto, aqueles que votaram na Kamala Harris, esse número chega a pouco mais de 19%. Então, os números do Trump não são bons. Ele está fazendo política externa, olhando para o mercado interno para ver se remobiliza a sua base de apoio, né? Agora, a pergunta que fica, acho que estava na nossa tarde aqui agora há pouco, né? Dá para acreditar? Ele acabou de dizer que não vai usar força militar contra a Groenlândia. Dá para acreditar que ele não vai usar? É impossível acreditar em qualquer coisa que esse sujeito diga. Ele está dizendo que desarmou, desmobilizou, acabou com 8 guerras no mundo. Quer dizer, é um negócio completamente fantasioso. Que 8 guerras que esse cara acabou? Quer dizer, esse cara não acabou com guerra nenhuma. Então, é uma fantasia que ele vai criando e que encontra, como você mesmo mencionou, Elo, ressonância na opinião pública. Tem grandes veículos de imprensa, como a Fox News nos Estados Unidos, que não é uma Jovem Pan americana, é como se fosse uma grande emissora, como se fosse uma Record, um SBT, que vão lá e chancelam tudo que esse cara fala e tudo que esse cara faz. Então, a pergunta que fica é se dá para confiar ou não dá para confiar, né? Olha, a Fox News, inclusive, é mais do que uma Record e um SBT. É a primeira colocada na audiência nos Estados Unidos. Ela é gigante e ela cresceu justamente fazendo o discurso da extrema-direita. Agora, o Trump falou uma mentira atrás da outra. Ele pintou o quadro econômico dos Estados Unidos como se estivesse uma maravilha, como se não houvesse inflação de alimentos, como se o povo dos Estados Unidos estivesse super feliz com ele, o que obviamente não se reflete nas pesquisas de opinião, como você já disse. A popularidade dele vem caindo, não vem aumentando. Ele ainda disse, com a maior cara de pau, que a Alemanha caiu no truque, no golpe da energia verde, que se ferrou por causa disso, sem dizer que a Alemanha está pagando muito mais pela energia do que pagava. Só não falou para ninguém que foram os Estados Unidos que sabotaram o gasoduto que foi construído pela Alemanha e que trazia o gás direto da Rússia para a Alemanha. Isso ele não conta, que eles foram lá e explodiram o gasoduto, né? Então, assim, é uma sequência de mentiras inacreditável e, claro, você tem todíssima razão. Não se pode confiar nem no suspiro de Donald Trump. Nem na sombra. E só para comentar também, complementando esse ambiente dos Estados Unidos, que a Elo também comenta conosco aqui, inflação de café, 20% no acumulado do ano. Inflação da carne, 15% no acumulado
nos últimos 12 meses nos Estados Unidos. A situação do Trump não é boa nem na economia. Ele que, quando perdeu a eleição, né, para o Joe Biden lá atrás, tinha uma situação econômica razoavelmente boa nos Estados Unidos. Pleno emprego, inflação controlada. Claro que a inflação nos Estados Unidos está na casa de 2,55, 2,60 por ano, quer dizer, uma inflação bem menor que a brasileira, por exemplo. Então não estamos falando de hiperinflação, nada disso. Mas ela está concentrada, café, carne, né? E a gente viu no ano passado aqui no Brasil o que foi uma inflação, mesmo que baixa, concentrada nos produtos de primeira necessidade. Isso corrói a popularidade de qualquer governo. Elô, vamos tratar um pouquinho dos nossos assuntos para você ver como ele fala do Brasil. Vai lá. Só um segundo, só para você ver como ele fala qualquer coisa que lhe vem à mente, mente até não poder mais. Ele ainda disse no discurso, pois é, vou conversar daqui a pouco com o Zelensky, resolver o problema dessa guerra da Ucrânia. O Zelensky nem está em Davos. Pois é. Olha só, enquanto isso, a Bolsa de São Paulo explodindo, né, no dia de hoje, assim. A gente vê claramente que a imprevisibilidade de Donald Trump, ela realmente afeta todo o mercado mundial. Queria tratar dos nossos temas também, que são importantes. Vamos falar agora do cenário nacional, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele adiou uma visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso na Papudinha, em Brasília. Segundo a Secretaria de Comunicação do Estado, o Tarcísio pediu o adiamento por causa de compromissos aqui em São Paulo. Então, uma nova data deve ser agendada. Segundo apurou o Estadão, o governador evitou o encontro porque seria enquadrado por Bolsonaro para ajudar a campanha do filho Flávio ao Palácio do Planalto. Aliados do ex-presidente demonstraram um descontentamento com o adiamento, interpretando o gesto como uma decisão política. As declarações de Flávio, nesta terça-feira, tentando direcionar a narrativa do que seria o encontro de Tarcísio e o ex-presidente, talvez tenham azedado o clima. O episódio evidencia tensões internas do grupo político de Bolsonaro, especialmente em relação ao posicionamento de Tarcísio para o futuro do cenário eleitoral. Então é isso, adiou, deve ir, talvez essa declaração do Flávio aí tenha pesado na decisão do governador de São Paulo, Elô. Deve ir, mas não pediu nova data, né? Só falou, a gente se vê uma outra hora, assim, eu compro na volta, né? Aquela coisa assim. Não marcou, não pediu uma nova data. Não é assim visitar o Bolsonaro, né? Você não sai de São Paulo, pega um avião e bate na porta. Tem que ter autorização do Supremo Tribunal Federal, dia e hora marcados. Então, não é assim. Né? Então ele realmente foi um gesto que eu acho que tem significado político. Ele certamente está mais preocupado em montar a sua chapa para o estado de São Paulo, preocupado em quem serão os candidatos ao Senado, com quem que ele vai poder contar, quem ele vai lançar, e deve estar achando que está tendo interferência demais da família Bolsonaro. Eu não sei se a gente já pode encarar esse adiamento dessa conversa como um primeiro movimento do Tarcísio de se afastar um pouco da família e se tornar um pouco mais independente desse jugo bolsonarista, ou não, ou se ainda é muito cedo, mas é um gesto que não foi feito assim de forma impensada. Com certeza Tarcísio de Freitas pensou muito bem no que ele estava fazendo, porque afinal de contas isso é visto assim como traição. Afinal de contas, o seu grande líder, o homem que fez de você um político, está lá preso, coitadinho, precisa de visita, e você nem vai lá visitá-lo num dia e hora que já estavam determinados. Tem gente no círculo do Bolsonaro, segundo a imprensa aqui de Brasília, dizendo que como assim, o que você tem de mais importante para fazer do que visitar o Bolsonaro? Então essa é a maneira como eles enxergam, né? E essa atitude dele pode criar mais atrito. Agora, por outro lado também, a gente tem que levar em consideração que os bolsonaristas, né, a família Bolsonaro, hoje em dia também precisa do Tarcísio. Não é uma via de mão única mais. O Tarcísio é o governador de São Paulo e, segundo as pesquisas, vai se reeleger com certa tranquilidade. Então ele também tem lá o seu capital político para colocar nessa equação, né? E aí, Juliano, será que o Tarcísio botou o problema mais para frente? Assim? Não, a pergunta que fica, né, Roberto, é por que ele cancelou essa viagem no dia que saiu uma pesquisa, que é a pesquisa Atlas, que a gente vai comentar mais detidamente daqui a pouco, mas que mostra
o Flávio Bolsonaro se descolando do Tarcísio. Tem um cenário que é o presidente Lula ganha de todo mundo na pesquisa, o pessoal deve ter visto isso já nas redes sociais, mas tem um cenário onde concorrem Flávio e Tarcísio. O Flávio bate 18% e o Tarcísio 11%. Ou seja, essa ideia de que o Tarcísio poderia ter voo próprio, sem o aval da família Bolsonaro, caiu por terra. O Flávio não existe. Flávio Bolsonaro vai se consolidar como o nome do bolsonarismo, né? Claro, o Tarcísio não tem um prêmio de consolação qualquer. Ele é o governador de São Paulo e vai para a reeleição com muita força, com chance de vitória. Então não é um prêmio de consolação qualquer. Tarcísio é um cara ainda jovem, não é um sujeito que está no fim da sua carreira política, muito pelo contrário, está começando agora. Mas eu acho que a Elô está corretíssima. Quer dizer, pode ser que essa não ida a Brasília nesse momento, no momento em que sai pesquisa que mostra que o Tarcísio não tem esse fôlego todo, também seja para dar uma esfriada, né, nessa pressão que o Tarcísio tem sofrido de agentes do mercado, principalmente, que não querem o Flávio, porque sabem que com o Flávio a vitória do presidente Lula fica mais assegurada, mais encaminhada, né, e que querem manter o Tarcísio no páreo. Sai uma pesquisa em que o Tarcísio está 7 pontos atrás do Flávio, e ele indo para Brasília reforçaria a ideia de que é candidato, talvez ele tenha colocado o pé no freio, aproveitando essa pesquisa que saiu hoje também. E aquela coisa, né, Chico? O Flávio tem um sobrenome, o Tarcísio não é um nome nacional. Não, não é. Né? Eu até imaginava que ele tinha feito criado alguma coisa mais substanciosa na política, não criou. Ele é um grande personagem para a Faria Lima, para a turma do dinheiro, para o dinheiro nacional, para o agro. Quem tem muito dinheiro, ele é o grande candidato. Um pouco também para a mídia dita tradicional também, ele é um grande nome. Mas ele não é um grande nome para o eleitorado ainda. Exato. Ele é fraco, não construiu ainda, depende do bolsonarismo, e se eu fosse ele, seria mais cuidadoso nessa arte de desligar do bolsonarismo, para soltar a mão. Porque ele corre o risco de virar um Dória, que faz aquela camiseta Bolsodória, se elege. Depois o Tarcísio não tem ainda vida própria. O mais louco é isso. Ficou jornal, mídia, todo mundo Tarcísio. Era um fenômeno de quem vendeu todas as empresas de São Paulo, se consagrou na turma da privatização, se consagrou na Faria Lima, se consagrou dentro do Banco Master, dentro de todos os bancos, dentro do sistema bancário, mas não se consagrou de forma popular. Precisa de Jair Bolsonaro. Se eu fosse ele, eu tinha, inclusive, ido visitar agora. Teria ido, então. Já botar a bola no chão. Não, imagina, eu dependo dele. Imagina a hecatombe que é o bolsonarismo dizendo você não está sendo fiel o suficiente, estamos lançando aqui o Derrite, estamos lançando aqui o irmão do Bolsonaro, estamos lançando aqui algum bolsonarista, um Bielinski da vida. Imagina a confusão que isso seria aqui em São Paulo. Aliás, seria lindo, né? Mas é difícil que aconteça porque significaria entregar o governo de São Paulo. Agora, acho até ousado. Se o projeto é esse, Elô, de rompimento, também tem que começar alguma hora, né? Sim. E está um pouco longe da reeleição, mas se a reeleição estivesse mais perto, romper com o Bolsonaro significaria, inclusive, não se reeleger em São Paulo. Porque está mostrando que não tem força política, não tem força de rua, tem força de bastidor. Ele manda nas colunas de política do Brasil inteiro, só dá ele. Mas não manda na rua ainda. Pois é. Vamos ficar de olho aí para ver como é que essa história vai se desenrolar, Chico. Mas é isso, né? As pesquisas, então, tendem a mostrar Flávio com mais chances do que Tarcísio. Isso hoje, né, gente? Sim. Sempre isso. Hoje. Hoje. Tudo pode mudar. Agora, olha só, a saída de Gleisi Hoffmann da Secretaria de Relações Institucionais já é dada como certa dentro do PT, mas o futuro político dela nas eleições gera divergências internas. Essa apuração é da CNN. De um lado, o presidente Lula demonstra preferência por uma candidatura ao Senado, enquanto outra ala do partido defende a presença dela na disputa pela Câmara. A ministra é considerada a peça-chave nas estratégias do partido para as próximas eleições, o que explica a importância do debate sobre qual cargo ela deveria disputar. A preferência de Lula por uma candidatura ao Senado está muito relacionada à necessidade de fortalecer a presença do partido na casa, criando uma espécie de barreira
contra a oposição. A gente sabe que o Senado é peça-chave e fundamental das nossas eleições deste ano, né, Chico? Mas o Paraná é difícil, né? Pode ser bem votado e tal, mas eu duvido muito numa eleição de alguém da esquerda para o Senado no Paraná. Não tem que largar a mão e não disputar, tem que disputar. Mas eu acho que está certa a corrente que vai aproveitar o grande nome que é a Gleisi para elegê-la à Câmara. Fazer uma grande bancada também na Câmara. A meu ver, não tem chance no Senado. Mas aí é a avaliação de um jornalista que olha a política do Estado do Paraná, olha o que a gente tem vivido nos últimos tempos em relação ao Paraná. Tem gente com mais fé do que eu, mas eu acredito que não dá para Senado, para a esquerda no Paraná. O que você acha, Juliano? Acho que o mais importante é que a gente está diante de uma situação que vai se repetir. Né? Se fala em 20 ministros, né, que podem deixar o governo. Primeiro, que ministros são esses? Segundo, para que tarefas eles vão se dedicar? Né? Bom, tem aí todo o caso do ministro Haddad, que eu acho que tem mais repercussão, porque ele é um possível candidato aqui em São Paulo, se fala muito dele. Mas eu vi uma notícia no final de semana de que o ministro da Educação, um ministério importantíssimo, com muitos contratos, né, com uma série de atribuições que são impostergáveis, né? Quer dizer, você não pode atrasar a chegada do livro, da merenda, quer dizer, e o ministro deve sair também. Eu imaginava que para ser candidato, alguma coisa, não, vai ficar na coordenação de campanha do presidente. Cuidar da eleição lá. No Ceará. Então, eu não sei se é excesso de preocupação, óbvio que vai ser uma eleição duríssima, é verdade, mas você tem um ministro do tamanho do Camilo Santana, deixando o Ministério da Educação para ser um coordenador da campanha no Ceará, acho que é pouco, É o efeito Ciro Gomes. Acho que é pouco. É o efeito Ciro Gomes, é uma eleição para ser cuidada mesmo. A disputa na Prefeitura de Fortaleza foi dificílima. É verdade. Quase o André Fernandes ganha. É verdade. O PT tendo o governo do Estado. É uma eleição delicada. O Ciro está junto com o bolsonarismo, está junto com a extrema-direita. Relembrando os tempos que ele já foi da Arena, né, lá no comecinho da carreira dele. Ele era de um dos partidos de sustentação à ditadura, lá no comecinho. Está junto com os dissidentes inteiros que saíram ali do lado da esquerda, mais o bolsonarismo e mais Ciro Gomes. É bom ter cuidado para não perder no lugar que assim, era o modelo do PT. É o lugar que o PT implanta primeiro alguns programas e tal. Então, era uma derrota que pode custar muito caro. É uma boa explicação. Para o Camilo. Se ele sentiu, é porque a coisa merece mais cuidado. Conhece bem, né? Conhece bem o Ceará, né? Conhece bem. Ceará. Então, acho que ele correu para cuidar do quintal. Ele, opa, se eu descuidar aqui, eles levam. Claro. Elô, você voltou, né? A gente conversou aqui sobre Gleisi Hoffmann, qual cargo ela disputaria, né? Uma ala tende para o Senado, outra para a Câmara. E aí, o que você acha? O presidente Lula quer que ela dispute o Senado e você estava falando, né, que o Senado é peça-chave, Roberto. Eu acho incrível que só se tenha dado conta disso agora. Isso é algo que se fala em vários ciclos eleitorais. A gente já vem falando, é preciso prestar atenção nas eleições para o Congresso, Câmara e Senado, porque isso vai deixando o governo numa situação cada vez mais difícil, impossível de governar. Então, são eleições essenciais, não adianta olhar só para as eleições majoritárias, olhar só para as eleições de governador e presidente da República, porque você não consegue governar. Então, é por isso que o presidente está fazendo esse movimento de pegar as figuras, os rostos mais conhecidos e tentar alcançar cargos no Senado com essas pessoas, porque é a barreira final de qualquer projeto que tenha passado na Câmara. Se o Senado barrar, é uma proteção, além de ser, obviamente, uma proteção para o Supremo Tribunal Federal, para impedir que a extrema-direita consiga afastar ministros do Supremo. Então, existe aí uma grande preocupação, não é de hoje, e agora a gente está vendo o presidente Lula colocar o time em campo, né? Começar a tomar as decisões que ele acha que são necessárias para impedir que a extrema-direita tome o Senado. Agora, acho que vai ser uma briga muito difícil no Paraná.
né, para chegar ao Senado. Não é fácil. A Gleisi Hoffmann teria uma eleição tranquila, reeleição tranquila na Câmara dos Deputados. No Senado, a brincadeira vai ser bem mais complicada. Exato. Vamos ficar de olho, né? Porque além de Gleisi, o governo deve perder outros 20 ministros, né? Que vão precisar deixar suas pastas aí para serem candidatos nas eleições em outubro. Nomes importantes, nomes conhecidos. Então, a estratégia aí do presidente Lula de emplacar esses nomes também, né? No Senado, na Câmara, enfim. Agora, olhando o copo meio cheio, Robson, também pode servir para o governo também acomodar algumas insatisfações. Né? Porque mesmo, tem gente, 6 meses, 8 meses como ministro, não dá para entregar quase nada, né? Você vai pegar uma casa que está quase pronta, vai só morar na casa e dar um tapa ali na reta final. Mas é possível que tenham setores dentro do próprio PT, dentro dos aliados do presidente e até mesmo no Centrão, que é um lugar para onde o Palácio está olhando sempre, né? Porque sempre tem dissidências no Centrão. Daqui a pouco você coloca lá um deputado do Centrão, de um estado, e a partir daí você consegue atrair um aliado. Pode ser que esse copo meio vazio também possa estar sendo olhado pelo Planalto dentro dessa lógica também de acomodar alguns setores que possam ser atraídos a partir da ocupação desses espaços. Vamos ver, ainda tem 2 meses pela frente, né? Mas esse vai ser um tema recorrente, a Elô vai trazer muitas informações para a gente daqui até o dia 2 de abril, que é quando acaba o prazo para se desincompatibilizar os cargos do Executivo Federal. Vamos ficar de olho. Sidônio parece que não vai mais sair. Então, a Elô vai trazendo, vai atualizando para a gente, porque é muita gente, né, Elô? Querida, um beijo para você e uma ótima noite. Descanse. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Elô. Obrigado, querida. Deixa eu trazer uma notícia pelando aqui. Opa! Que é a seguinte, o advogado Valfrido Vardi saiu da equipe de defesa do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. A informação foi confirmada por ele mesmo para a jornalista Andréa Sadi, da Globo News. A saída acontece em meio a comentários de bastidores de que, apesar do advogado não querer, preste atenção, hein? Vorcaro teria cogitado aceitar uma proposta de colaboração premiada. Chico, Brasília está tremendo. Não faz não. Não. Sabe por quê? É mais jogo, dá mais dinheiro ele vender o silêncio dele. É muito mais rentável financeiramente, que é a área dele, a área que ele gosta. A gente viu que é um ganhador de dinheiro. É muito mais rentável vender em suaves parcelas ao longo da vida inteira agora o silêncio dele. Ele forma até um banco novo, se ele quiser. Faz o que ele quiser com esse silêncio dele. Com a delação, vai dar cadeia, vai diminuir a pena. Crime financeiro no Brasil, quem está na cadeia? Quem está na cadeia tendo um advogado grande? Ninguém. Não vai dar nada de cadeia para ele. Por que eu vou fazer essa delação? Eu me estragaria com todas as minhas... com todos os meus sócios, amigos, investidores, complicaria a vida dessas pessoas, não ganharia um centavo, pegaria a mesma cadeia que eu vou pegar, porque crime de mercado financeiro, a gente vê que ninguém fica preso mais do que 10 dias, pegando o melhor escritório de advocacia de São Paulo, não fica. Não fica mesmo. Impressionante como o crime compensa, né? Então, o silêncio dele vale ouro. Sabe esse ouro todo que o mundo está investindo agora, com medo da crise? Da né? crise? Ele vai ganhar esse ouro todo. Você acha que isso é teatro, Juliano? Ele está jogando, está atuando, Difícil saber, testando Roberta. os limites ali? É difícil saber. No caso, o que dá para saber é o seguinte, o Valfrido Vardi, o escritório Vardi Advogados, onde está o Rafael Valim, o Valfrido Vardi, vários dos maiores juristas do Brasil, é um dos escritórios mais críticos a esse modelo que a Lava Jato implementou de delação premiada mediante coerção. Você prende, você bloqueia os bens e aí você força o sujeito a fazer uma delação premiada num contexto em que ele faz a delação e entrega quem tem que entregar. A gente viu muito isso na Lava Jato, né? E isso foi usado e criou mesmo um estado de coisas completamente inconstitucional, porque a delação virou, na verdade, um instrumento mediante tortura, né? Não é o caso do Vorcaro. O Vorcaro não está preso, o Vorcaro não está sendo torturado, né? Não está mediante nenhum tipo de coerção. Ficou muito pouquinho tempo na cadeia, como lembrou
o Chico sai em prisão preventiva, mas a turma lá do escritório eu sei que tem uma crítica ao modelo, a esse modelo da delação premiada, né? Prefere ir para a briga, prefere defender o cliente, perder, ganhar, mas tem muita crítica, né? Agora, a gente ainda tem muita coisa para saber sobre esse caso, né? O que se sabe hoje, especificamente, é a fraude financeira, ou seja, é colocar no mercado papéis com valor que não existia, né? Papéis com valor fake. Isso é uma fraude financeira, isso dá cadeia. Como disse o Chico, pouca cadeia, mas é um crime, está no Código Penal. Tem mais coisa por trás? Tem lavagem de dinheiro? Tem relação com um crime organizado? Essas coisas valeriam uma delação. Sim. Porque entregar aos agentes públicos que facilitaram que essa fraude se perpetuasse no tempo é importante? Vai prender talvez aí 2 ou 3 diretores do BC, talvez pegue um ex-ministro do governo Bolsonaro, porque isso não começou aqui, começou lá atrás, e por aí fica. Agora, será que o Vorcaro e o Banco Master estão por trás de outros tipos de crimes mais complexos? Isso sim seria algo que valeria uma investigação e valeria uma delação premiada. Você pega, por exemplo, o cunhado dele, o Zetel? O Zetel lá, que é pastor da igreja da Lagoinha, lá em BH. Ele já é o maior doador da campanha do Bolsonaro, o maior doador da campanha do Tarcísio, dá 5 milhões entre os dois. Ninguém dá dinheiro por bondade assim. Ele tem ligações fortes com personagens do Centrão, que a gente sabe. São citados diariamente, no mínimo, o Antônio Rueda, presidente da União Brasil, e o Ciro Nogueira, também, que é um nome de ponta, um grande nome do Centrão. Esse cunhado, ele tem grandes implicações. Ele é só um ramal do Vorcaro. Dá para fazer uma confusão gigante na política nacional. Eu acho que pega um pouco o governo Tarcísio aqui em São Paulo, pega o Bolsonaro, que já está preso mesmo, mas ele não ganha quase nada com isso. Ele não tem sequer a pena estabelecida. Como é que eu vou fazer uma delação? Quanto eu vou ganhar dessa pena se eu não sou sequer condenado? Quantos anos eu vou pegar? Quantos anos eu vou descontar se eu fizer a delação? Ele não sabe nenhum cálculo, ele não tem nenhum cálculo disso ainda. Não é momento de delação. Pode até chegar esse momento, mas o escritório pode até ter discordado disso. Como é que você já quer delação se você não sabe sequer o tamanho da capivara que você vai pegar? Quais são as acusações, né? Ele está sendo investigado ainda, né? Ele foi preso na preventiva. Quais são as acusações? Qual é a conclusão do inquérito, né? Ainda está sob investigação, né? E esse, inclusive, é um dos embrólios envolvendo o ministro Toffoli, né? Sim. Que é o quê? Bom, deixa a PF investigar e depois... Não. A PF achou aqui o áudio, me traz. Fez a perícia no celular, me traz. É isso que está levantando todo esse mal-estar, para falar o mínimo, né? Que envolveu a volta do ministro Fachin, quer dizer, toda uma comoção dentro do Supremo em relação ao Toffoli, que a gente vai comentar aqui daqui a pouco. Porque o escritório pode ter desistido também pelos expedientes dele. Estava tentando via TCU uma manobra que Podem ser vários motivos, pesada, na verdade. E talvez falar em delação especulação nossa. seja o mais estratégico, né? Para pressionar também. É o que dá mais... dá confusão, ajuda na venda de Rivotril em Brasília. Ajuda a indústria química, na verdade. É isso. Olha só, minha gente, o ICL realizou a maior pesquisa de opinião já feita no Brasil, com mais de 10 mil pessoas de todo o país que foram entrevistadas com métodos super avançados, tá? Para a gente descobrir a verdade, tá? A gente quer saber a verdade sobre como pensam os brasileiros. E os resultados serão revelados num super lançamento amanhã, quinta-feira, dia 22, tá? Agora, para matar um pouquinho a nossa curiosidade, a gente convocou o nosso super repórter Vitinho na rua para investigar o que é que o brasileiro anda pensando sobre temas importantes, principalmente nesse ano de eleições, um ano que está todo mundo, querendo conquistar o seu votinho. Dá uma olhada, vai lá, Vitinho. O ICL fez a maior pesquisa do Brasil e eu, Vitinho do Vitinho na Rua, fui mandado no centro para fazer uma amostra grátis do que é essa pesquisa. Vamos perguntar para os populosos, queremos saber o que pensa o brasileiro. Dudu, tô contigo, hein? Qual é o cenário profissional dos seus sonhos? Trabalhar com seu próprio negócio,
trabalhar com carteira assinada ou trabalhar no setor público? Trabalhar para mim mesmo. Ter o próprio negócio, né? Trabalhar com carteira assinada, segurança. Trabalhar para mim mesmo. Ter meu próprio negócio. Eu ser o meu próprio patrão, sou meu próprio funcionário. O sucesso de uma pessoa depende mais do esforço individual, das condições sociais ou de Deus? Claro, de Deus e da pessoa, né? De Deus. Deus, né? Claro. Aí é um conjunto, né? Quero crescer na vida, eu tenho que correr atrás. E o governo também tem que ajudar de alguma forma. E Deus também, Deus está em primeiro lugar em tudo. Você concorda que os mais ricos deveriam pagar mais impostos e os pobres pagar menos impostos? Claro. Deveria ser tudo igual. O imposto tem que ser igual. Não. Por que não? Por quê? Vai tirar deles porque ele tem mais? É questão de vantagem, né? Não, ele estudou mais que eu. Então ele vai ganhar mais que eu. Isso é óbvio, é mérito dele. Você acha que o pobre tinha que pagar menos? Eu acho. Por quê? Por quê? Porque eu sou pobre. Gente, pobre O tem bom é que pagar tinha uma carnavalesca ali. Já tava Já no clima, toda de carnaval. Esse Vitinho é demais. E a melhor resposta é, não, o cara tem que ganhar mais do que eu porque ele estudou mais que eu. Quero dizer para esse camarada o seguinte, cara, você faz mestrado, você faz doutorado, você passa 30 anos estudando, isso não é garantia de nada, meu amigo. Olha aí os professores. Aqui Você é um acha que o exemplo. Vorcaro é o Vorcaro porque ele estudou, brother? Você acha que o Daniel Dantas é o Daniel Dantas porque estudou? Sério, na boa, cara. Não, e quem Não acredito nessa lenda. Por favor, não é assim que funciona. Estudar é muito importante, pode garantir melhores condições pra gente mesmo, mas principalmente é importante porque ajuda a gente a pensar o mundo. Olha o ICL, que belo exemplo que é, né? Com todo o conhecimento que oferece. Mas assim, gente, rico não fica rico porque estuda, rico não fica rico porque... Em geral, rico fica rico porque é herdeiro, gente. Na regra, ele já começa o jogo na frente de todo mundo. A corrida, a largada já é... Exatamente. Então, fraudulenta. Que bom ter uma pesquisa como essa para revelar também nessas visões de mundo. A gente estava comentando isso aqui, né? Como que tem visões de mundo que às vezes estão ali, precisam ser quase que de forma arqueológica, assim, precisam ser reveladas, né? E tiradas de trás do véu do que a gente acha que é a verdade, mas muito bacana. E nós vamos ter um time super especializado. Não, essa pesquisa é muito boa. Tem uma pergunta que eu vi hoje também, que é sensacional. Qual a sua opinião sobre o pastor da sua igreja que está por aí andando de avião, de helicóptero e ostentando? Aí as opções de resposta são incríveis e reveladoras, né? Ele merece, ele é iluminado, ele é escolhido por Deus. Não, ele está abusando do fiel, porque está pegando o dinheiro do fiel para gastar para luxos pessoais. Mas acho que vai acabar nos entregando um retrato mesmo desse país, sabe? Boa. Porque as perguntas nunca foram feitas. Muito bom. E nesse super lançamento, nós teremos Eduardo Moreira, Gessé Souza, professor Castro Rocha, tem também o Luiz Costa Pinto, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, muito bacana, e a Tatiane Cruz trazendo esse lado mais empreendedor, enfim, vai ser muito bacana. Então, se eu fosse você, correria agora. Vai lá em icl.com.br/pesquisa. icl.com.br/pesquisa. É rapidinho, garanta a sua vaga. Vamos chamar agora a Cris Serra para a gente falar da pesquisa que você já deu uma adiantada. Juliano, Cris está por aí? Boa noite. Oi, Roberta, Chico, Juliano, boa noite. Boa noite, querida. Olha, enquanto a extrema-direita, ela bate cabeça, o campo progressista, pelo menos está unido, né, em torno da candidatura do presidente Lula. Hoje mesmo saiu mais uma pesquisa de intenção de votos em que o presidente mantém à frente, né, ele se mantém à frente dos adversários em todos os cenários. A pesquisa Atlas Bloomberg também destaca um crescimento da candidatura de Flávio Bolsonaro, como a gente já comentou aqui, e a estagnação de Tarcísio de Freitas. Enquanto isso, o governador quer aprovar, ainda antes da eleição, uma das pautas... O governador não, o governo quer aprovar, antes das eleições, uma das pautas mais importantes da esquerda, que é o fim da escala 6x1. Tanto que hoje o ministro da Secretaria-Geral, o Guilherme Boulos, disse que o Congresso Nacional deve votar o projeto ainda neste semestre. Vamos ver, esta seria a bandeira do governo. Está avançando muito bem o diálogo com os setores do Congresso. Eu tive com o presidente da Câmara, Hugo Mota, semana passada, junto com o ministro Marinho, fizemos uma conversa com ele, tanto sobre o fim da 6x1,
quanto sobre o trabalho para os aplicativos, que nós queremos também garantir direitos, dignidade para os trabalhadores que estão em cima de uma moto entregando comida, para o trabalhador que está o dia todo num volante fazendo transporte de Uber. Mas no caso da 6x1 em particular, há um avanço na discussão para que a gente vote ainda esse semestre o fim da escala 6x1 e consiga dar essa resposta para os trabalhadores. Pois é, Cris, em ano de eleição, votar contra o fim da escala 6x1 me parece um tiro no pé, né? Pois é, Roberta, a jornada de trabalho, o tempo de trabalho, é alvo de vários projetos, já não é de hoje, projetos que tramitam há muito tempo no Congresso, tem projeto na Câmara, tem projeto no Senado, porque de fato essa é uma questão importantíssima para os trabalhadores. Agora você vê, alguns desses projetos, como eu disse, tramitando há muito tempo. Por quê? E por que não se vota isso? Porque há uma resistência muito grande por parte do empresariado brasileiro. Como agora esse assunto, de fato, ganhou impulso, digamos assim, né, e em pleno ano eleitoral, como você falou, fica difícil para qualquer deputado ou senador, né, que vai ser candidato ou à reeleição ou vai ser candidato a outro cargo, dizer não para uma proposta que beneficia tanto os trabalhadores, né? Então, esse é um momento, de fato, favorável nesse sentido. Por ser ano eleitoral, o Congresso certamente terá uma dificuldade muito grande em derrubar essa proposta. Ocorre que, como eu disse, sempre o empresariado, né, historicamente, nessas pautas que beneficiam os trabalhadores, fazem grande pressão, né, fazem um grande lobby no Congresso contra a aprovação desse tipo de medida. Então, vamos ver nessa fricção de forças, né, quem leva a melhor. Né? O Boulos me pareceu bastante entusiasmado e seguro, né, de que essa articulação pode caminhar, né, e ter um desfecho positivo para os trabalhadores. Eu não quero deixar de pegar só a deixa que você mencionou, Roberta, que é a posição do presidente Lula em todas as pesquisas que têm sido divulgadas ultimamente. Por quê? Porque, de fato, o governo tem conseguido aprovar medidas muito importantes para os trabalhadores, né? A da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil foi uma delas, né? Essa da redução da jornada de trabalho seria outra, além, claro, né, das medidas da administração da economia que o governo tem feito e que tem apresentado bons resultados. Há um cenário macroeconômico positivo. Tudo isso explica, né, a posição do presidente Lula, muito bem colocado nas pesquisas de opinião. E a aprovação do fim dessa jornada 6x1 certamente melhoraria ainda mais a posição dele. Cris, boa noite. O fim da escala 6x1, ela entra num debate que não é só econômico, né? Esse, inclusive, foi um tema que circulou muito no governo, se o governo tinha que focar só na economia. A escala 6x1 não é só economia, ela é uma agenda de bem-estar para a classe trabalhadora, né? Tem a ver com permitir que os pais passem mais tempo com os filhos, permitir que as famílias estejam mais unidas, permitir lazer, cultura, até mesmo se fala que pode ser positivo para a economia, gerando mais postos de trabalho e aumentando a produtividade. Ao contrário do que se pensa, o fim da escala 6x1 não impacta só o setor de serviços. A gente pensa na pessoa que trabalha no varejo, na loja de calçado, na farmácia, no supermercado, mas pega inclusive setores especializados. Técnicos em enfermagem fazem escala 6x1, né? Pessoas que, na área da saúde, tem muitos trabalhadores que fazem a escala 6x1. Na educação também, profissionais de educação, não necessariamente professores, mas quem faz o acompanhamento pedagógico também. Então tem aí um setor, que a gente poderia dizer da baixa classe média, que também seria beneficiado. E como eu disse, não é só um ganho econômico, mas é melhorar ou ampliar essa sensação de bem-estar que já está presente, segundo as pesquisas, desde dezembro, aumentando no país.
mais renda no bolso do trabalhador, mais expectativa de melhora da vida em 2026. Quer dizer, aquilo que é o ambiente ideal para alguém que está buscando a reeleição. Otimismo, expectativa de que a vida vai melhorar, que o Brasil pode ganhar a Copa do Mundo, que o agente secreto pode ganhar o Oscar. Ou seja, esse ambiente positivo. E, digo mais, além do fim da escala 6x1, numa outra entrevista, o ministro Boulos também mencionou o tema dos trabalhadores das plataformas de aplicativo. Se o governo consegue entregar 6x1 e algum tipo de regulamentação dessa barbárie que é a exploração dos trabalhadores da Uber, da 99, do iFood, olha, aí o governo está bem, porque esse segmento está sendo permanentemente assediado pela extrema-direita. Olha, não, a escala 6x1 é uma questão da... derrubar isso é uma questão de um avanço da civilização no Brasil. A maioria dos trabalhadores do Brasil já vive no empate do salário com o que ganha. Isso pode ser considerado uma escravidão moderna, mas é. Se você vive empatando com o teu salário, você está na escravidão. Se você ganha... sobrevivendo, né? É uma sobrevivência que beira a escravidão, né? Você está empatando. Então, por que eu trabalho, gente? Se eu empato com o que eu... É ridículo, pensando em avanços da civilização. Então, é necessário, porque aí você não vai ganhar mais salário, mas você vai ganhar um dia com seu filho, com a sua filha, no parque, vendo um filme junto com seu filho. Aí é um ganho sem tamanho. Uma vez que, no momento, não terá assim, um aumento significativo de salário, que seria também... Tinha que vir as duas coisas juntas. Mas a gente tem que lembrar que o Congresso são 273 empresários, com mais 160 fazendeiros. Faça a conta aí em casa e veja se vai passar fácil. E, Elô, sabe o que me vem à cabeça? As mães solo, né? O benefício que seria até o fim da escala 6x1, a gente sabe que é uma fatia muito considerável da nossa sociedade. Principalmente Roberta, mulheres negras, né? Roberta, o tempo com os filhos, não há dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague o tempo que você pode, o tempo de qualidade que você pode desfrutar com seus filhos, né? Ou ajudando a fazer um dever de casa, ou fazendo um passeio, né? Hoje em dia tem tantos centros culturais que são gratuitos, né? O ideal seria que também a tarifa de ônibus fosse zerada, né? Para que a pessoa pudesse aproveitar o tempo livre dela e não gastasse no transporte. Mas, enfim, tem tantos centros culturais hoje em dia, nas grandes cidades ou mesmo cidades menores, espalhados por aí, que são gratuitos e que você pode ter esses momentos de lazer com os seus filhos. Ou se você não tem filhos, você sozinho ou sozinha, né, como trabalhador, ir num centro desses para se qualificar, para ter lazer, simplesmente. É aquele momento aquele conceito do ócio produtivo, entende? As pessoas precisam, às vezes, simplesmente ficar sem fazer nada, né, para ter ideias, né, para se dedicar a outros projetos. Eu só queria mencionar aqui uma outra questão, porque o Chico Sá lembrou muito bem a bancada de empresários e a bancada de fazendeiros no Congresso. Evidentemente, esse projeto não é do interesse deles. Mas aí, então, pode-se chegar a um projeto, digamos assim, um projeto de meio termo, né? Isso eu quero dizer assim, como um exemplo de que, negociando com boa vontade, você pode chegar a uma solução, né, que resolva para todos. Então, por exemplo, você pode estabelecer uma redução gradual da jornada, né? Em vez de ser de uma vez, né? Você, então, ok, vocês empresários não querem, não aceitam? Vamos sentar e vamos negociar. O que não dá, de fato, é manter essa escala, né, que é uma forma moderna de escravização, muito como também os colegas aí lembraram. Até porque, muitas vezes, você trabalha, né, faz essa jornada 6x1, em troca de um salário, às vezes, que mal dá para pagar as contas, né? O dinheiro acaba muito antes do fim do mês,
E aí, no seu dia de folga, no seu único dia de folga, você ainda vai trabalhar para um aplicativo, ainda vai rodar numa bicicleta entregando comida, ou se tem um carro, vai fazer um Uber, entendeu? Então, a verdade é que para milhões de trabalhadores, a jornada é de segunda a segunda, não tem folga, entende? Então, por isso que, de fato, esse problema precisa ser enfrentado dentro disso que o Juliano falou, de uma agenda de bem-estar para as pessoas, uma agenda, na verdade, humanitária. É isso, Juliano. É isso aí. Descanso é luta. Claro. A gente não pode esquecer disso. Claro. Descanso é luta. E mais, né, gente, a gente está falando aqui também do tempo livre, descanso também renda. Porque um dia mais em casa, como a Cris lembrou, é um dia menos pagando a creche, um dia menos sobrecarregando um cuidador familiar, que pode ser alguém, uma avó, um avô que precisa ficar com essa criança e que também está deixando de ter sua renda. Ou seja, é uma cadeia. Porque o que nós temos que incorporar, pessoal, é que o cuidado é trabalho não remunerado. Se tem alguém cuidando de uma criança em casa, porque o Estado não garante uma creche de qualidade, para que todo mundo possa... este cuidado que está sendo feito por uma avó, por uma mãe, talvez a mãe mesmo, o marido, ou o pai, a mulher trabalha fora, esse cuidado é trabalho não remunerado. Tem alguém usurpando esse trabalho, tem alguém se apropriando desse trabalho indiretamente. Não é só o trabalho de quem está lá na fábrica, no mercado, no campo, trabalhando e vendendo a sua força de trabalho. Mas a rede de cuidados que está armada para que esse trabalhador possa vender a sua força de trabalho também é trabalho não pago, não remunerado. Então, mais tempo em casa também é mais tempo deixando de ser roubado esse trabalho, porque a política de cuidados tem que ser reconhecida pelo Estado, pela sociedade, como trabalho também, precisa ser assim entendido pelo Estado, pelas empresas e pela sociedade como um todo. Vou fazer o seguinte, vou te dar o seu descanso. Muito obrigado. Ô, garoto. Vou decretar o seu descanso. Eu sei que você não trabalha na escala 6x1, mas por hoje aqui no N2, você está dispensado. Obrigado, pessoal. Obrigada, Nós, essa semana não estaremos mais aqui, vamos estar num evento, primeiro encontro do MST, né, o 14º encontro do MST em Salvador, e no final de semana um encontro convocado pelo Gustavo Petro na Colômbia para debater o que está acontecendo, toda a pressão do Trump sobre a América Latina, e eu volto para contar tudo para vocês aqui na semana que vem. Nosso enviado especial. Muito bom. Valeu, boa viagem, pessoal. bom trabalho. Boa viagem, querido. Obrigado. Ô, Cris, vamos falar agora de uma apuração do Jamil Chad, que é destaque do nosso portal, iclnoticias.com.br. É difícil tratar esse assunto, mas vamos lá. Olha só. No começo de janeiro, a hacker alemã, conhecida como Martha Ruth, ela tornou público os dados de 8 mil perfis, a maioria de estadunidenses e europeus, que faziam parte de um site chamado White Date, uma espécie de Tinder exclusivo para supremacistas brancos. A denúncia aconteceu durante um congresso na Alemanha diante de um público de especialistas em segurança e gerou debates nas comunidades cibernéticas. Horas depois, o site saiu do ar. A reportagem do ICL Notícias constatou o tom xenófobo e racista das mensagens. Ela percorreu 10 perfis de brasileiros. Um deles é um homem de 26 anos, que é de Floripa. Ele diz que quer encontrar uma adorável mulher branca tradicional. Tem uma outra mensagem aqui que a gente pescou, Cris, que diz o seguinte, de um mineiro. Ele fala assim, ó: quero encontrar a minha parceira branca e preservar meus genes e raça. Tem um homem de São Paulo também que justificou a busca pelo site da seguinte maneira, abre aspas, moro no Brasil, onde há poucos brancos de verdade e isso me fez me sentir uma minoria. Fecha aspas. O aplicativo também conta com mulheres e uma delas diz o seguinte, anseio por um vínculo enraizado na honra, na tradição e num profundo senso de pertencimento. Cris Serra, vou passar a bola para você. Roberta, eu li essa reportagem, te confesso que fiquei chocada. É difícil até de ler e sobretudo, as frases, né, essas que você conseguiu ler desses brasileiros. Bom, pelo que a gente vê na reportagem, a hacker alemã conseguiu, então, mostrar que isso era
um meio de disseminação, né, de racismo, um meio digital de disseminação de racismo, que é crime, né? Então eu espero, bom, saiu do ar, mas eu espero que as autoridades, né, sejam capazes de localizar as pessoas que criaram isso, né, e prender, processar, condenar, prender, enfim, né, todo o processo que deve ser feito, mas isso é crime. Não sei se os brasileiros que participaram desse aplicativo, né, que o Jamil conseguiu entrar e ver o que eles falavam, e faziam apologia ao racismo, claramente, né, e isto é crime também no Brasil, é crime. Não sei se, como o aplicativo saiu do ar, enfim, como é que as autoridades brasileiras poderiam fazer para localizar essas pessoas e processá-las também. Não pode haver nenhum tipo de hesitação, né, com relação à punição a esse crime hediondo que é o racismo, né? Precisa ver, então, como é que isso poderá ser feito, mas as autoridades deveriam se empenhar, no caso específico do Brasil, pelo menos, em localizar os perfis de brasileiros que estavam lá neste aplicativo fazendo apologia do racismo. É uma coisa mesmo de revirar o estômago a gente ler mensagens desse tipo, né? Em pleno século XXI, mas que não surpreende, né, diante dessa máquina de ódio em que esses aplicativos se transformaram, né? Máquinas de ódio pelos mais variados motivos, seja por raça, como é o caso, seja por gênero, seja por afiliação política, enfim, isso tudo está dentro desse pacote, dessa monstruosidade que é propagada pelas redes digitais, por aplicativos e tudo mais hoje em dia. A gente está sempre, como a gente não tem leis de regulação dessas plataformas no Brasil, a gente está sempre enxugando gelo, né? Não tem leis, não. Tem algumas, tem normas, tem algumas... tem alguns instrumentos legais, mas o que eu falo é que nós não temos uma legislação ampla, severa, rigorosa, rápida, né, para dar rápida, a rapidez é essencial para dar conta desse tipo de situação. Então parece que a gente está sempre enxugando gelo, né, correndo atrás desses criminosos que estão sempre vários passos adiante. Aliás, não se fala mais em regulação das redes sociais, né, Chico? Isso também não se fala mais sobre isso. Não se fala. A Europa, que ensaiou boas leis assim, em vários países, e o enfrentamento das Big Techs, recuou geral. Está aí de joelho para o Trump. Não fala, fala mais nem do assunto. Eu creio que coisas como essas são sintomas, óbvio que é um sintoma mais extremado do mundo que a gente vive hoje. É o sintoma de um mundo que você tem o Trump invadindo países, com frases racistas. Você tem um Trump com conhecidíssimos casos de pedofilia não punido pelos Estados Unidos. Então, é sintoma do cenário político que a gente vive. Essas pessoas estão se sentindo à vontade. Imagina, estimuladas, inclusive. Claro, se uma pessoa dessa escuta um discurso do Jair Bolsonaro aqui, de 2018 para cá, não só do Jair Bolsonaro, mas dos seus representantes. A pessoa está autorizada. É o presidente do Brasil. É o ministro da Educação, como tivemos ministro da Educação racista, com com a caixa de ferramenta toda da extrema-direita e do bolsonarismo. Então, eram autoridades falando isso o tempo inteiro. O cara em casa, seja adolescente ou tenha 50 anos, ou seja esse branco aí que se acha puro de Florianópolis, que estava nessa rede, vai se achar no direito. Você vê hoje o discurso do Trump na Suíça? Por que eu não vou me candidatar se o cara já é racista, já é um filho da P? Ele vai se candidatar a uma vaga dessa no Tinder nazista? Porque ele já tem um pouco daquele instinto e daquele repertório e ele vê a autoridade, o imperador do mundo, autorizando. Fica fácil. Se eu posso falar no microfone, que dirá ele nas redes sociais sem rosto. Pois né? é. As pessoas se sentem de fato estimuladas.
um detalhe importante nisso que o Chico está falando, Roberta, é porque essas máquinas de ódio, elas vão inflamando as pessoas nas redes sociais, nos aplicativos, mas isso extrapola para a vida real. A gente viu aqui nos últimos dias o caso de uma turista argentina, né, que ofendeu, se eu não me engano, um garçom. Isso. Ela estava no restaurante, foi atendida, né, por um garçom, não gostou de alguma coisa e começou a imitar como se fosse um macaco. Ela deu tempo, né? Ela está usando, se eu não me engano, até tornozeleira eletrônica, né? A polícia foi chamada, ela foi na delegacia, enfim, teve que responder. Nem sempre quem faz esse tipo de ofensa é alcançado. Mas o que eu estou dizendo é isso. Você se radicaliza, digamos assim, nesse ambiente virtual, mas você transpõe isso para a vida real. Outro exemplo aqui, só para aproveitar o gancho que o Chico deixou sobre o Trump, né? Essa ofensiva dos agentes de imigração em Minneapolis, ela é voltada, ela tem como alvo específico a população de origem somali, africana de origem somali, né? Imigrantes somali que tem uma comunidade ali em Minneapolis significativa. Eles têm sido o alvo dessas abordagens mais violentas, dessa milícia, que para mim o ICE, né, os agentes de imigração, são uma milícia a serviço do Trump. Então é isso, você tem uma máquina montada para fomentar esse tipo de coisa, o racismo, a misoginia, né, várias outras coisas, né, e isso ganha concretude na vida real, né, e aí você tem crimes bárbaros, às vezes, né? Porque sai dessa dimensão só do discurso na rede social e vai para a vida real. É isso que a gente está falando, é dessa doença que se espalhou no mundo, né? Que eu acho que o Chico estava se referindo, que eu vejo dessa forma também. Tudo muito brutal, né? Tanto que os Black Panthers estão nas ruas novamente. Sim. A gente está falando aqui assim, de um atrito muito, muito sério, assim, né? Porque é muita violência, crimes, enfim, que tem se espalhado em todos os cantos com mais frequência, com cada vez mais frequência. Mais aberto, né? É impressionante. Mais descarado, a ponto de criar uma rede social com com essa finalidade. Purificar a raça. Um bando de idiota, pô. Cris Serra, obrigada, meu querida. Até breve aqui no N2. Obrigada, Roberta. Tchau para você, Chico, e todo mundo que está aqui com a gente. Beijo, tchau. querida. Obrigado. Olha só, Chico, o ano acabou de começar, né? Mas o clima de incerteza já domina os mercados globais, gente. Vamos lembrar que nosso mês de janeiro, olha, não teve um diazinho de descanso. E aí, diante de conflitos internacionais cada vez mais constantes e imprevisíveis, a gente viu o que aconteceu na Venezuela, né? Tem muitos escândalos no mercado financeiro. Tá aí o Banco Master para corroborar o que eu estou falando aqui. É muito importante que você saiba como construir um patrimônio sólido. E isso pode garantir aí um futuro mais tranquilo para você e a sua família. Por isso eu tenho um convite imperdível, irrecusável para você, tá? Vem aí o nosso tradicional Mapa da Mina 2026 com Eduardo Moreira. Esse é o maior evento para quem quer investir. Essa é uma aula gratuita, isso é muito importante, em que o Edu faz análises e ele apresenta suas previsões para o dólar, para os juros e também para as principais bolsas do mundo. E olha, o Edu simplesmente está cravando todas as suas previsões. Isso não é de ontem, não é do ano passado, não. Há anos. Sim. Há anos. Então, se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum, Chico. Hoje eu vi que o mundo inteiro está correndo para comprar ouro. Ouro. Isso você vai saber se vale a pena ou não no Mapa da Mina com o Edu. De vez por outra bate uma febre louca, esse povo aventureiro, falando de criptomoeda. Nossa. Vai ver o que Edu fala disso. Então, é um mundo que vive quase em regime permanente de pirâmide. Vê o caso Master. Vê a quebra hoje do banco, do Will Bank.
sabe? Que era tido como o banco moderninho, lindinho, vamos todo mundo correr para lá. Você via ali nos programas dominicais de TV, na Rede Globo, o Will e aquela coisa toda. Sem burocracia. Sem burocracia, vem pra cá. corre para cá, não sei o quê. O que acontece? Hoje liquidado pelo Banco Central. Então, o mapa da mina te alerta. Eu, que não entendo nada desse universo, assim, eu não posso perder. É quase uma vacina para eu não fazer besteira, sabe? É isso, corra lá e garanta sua vaga em icln2.com.br. Vamos receber agora o professor Leonardo Trevisan para esta noite aqui no N2. Professor Leonardo Trevisan, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberta, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam. Vamos lá. Boa noite, professor. O senhor administra bem as suas finanças? Eu faço mais ou menos, eu sigo os passos do que o Chico acabou de falar. Eu trato de prestar atenção para os meus trocos não virarem menor do que eu. É o meu medo também, professor. Eu vou assistir, porque é melhor assistir. Desse negócio eu não entendo muito, não. Exatamente, professor. Recomendo o mapa da mina para o senhor também, viu? Ô, professor, o presidente Donald Trump ele buscou uma argumentação histórica para defender o direito dos Estados Unidos sobre o território da Groenlândia. Em discurso em Davos, o Trump ressaltou o papel dos estadunidenses na defesa da ilha dinamarquesa na Segunda Guerra Mundial e disse que só a administração dele é capaz de continuar garantindo a segurança da região. Vamos ver. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. And then after the war, which we won it big. Without us, right now you'd all be speaking German and a little Japanese, perhaps. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? Nossa, mas quão ingratos eles são agora, hein, professor Leonardo Trevisan? Eu estava assistindo aqui, sabe, Roberto? Quando vocês falaram da Tinder nazista. Essa argumentação cabe lá na Tinder nazista. É preciso ter bastante cautela com isso. O que o nosso presidente, nosso não, né, porque não é meu nem seu, né, o que o presidente Trump disse, né, foi uma ofensa grave, né, tanto aos europeus quanto aos, de alguma forma, né, a quem morreu na Segunda Guerra Mundial. Né. Primeiro de tudo, dizer vocês estariam hoje falando alemão, é preciso lembrar que foram os europeus de início que resistiram a Hitler, não foram os americanos. É só olhar os dados, os números. E mais, viu, Roberto? Quem realmente ganhou a Segunda Guerra Mundial no chão, desculpe, isso é unânime entre os historiadores, unânime, foi a infantaria russa. Se alguém tem alguma dúvida disso, por favor, dá um Google bem simples, faz uma perguntinha assim, ó. Quantos russos morreram nos avanços e na Segunda Guerra Mundial? Você vai ver um número que parece indescritível. É quase a metade das mortes na Segunda Guerra, 27 milhões. Quantos soldados americanos morreram na Segunda Guerra? 280 mil. Talvez o presidente Trump, entre as suas muitas má informações, ele talvez não tenha essa. Está muito longe, né, de ser o salvador da Europa o soldado americano. É outra realidade. O que me espantou do discurso de hoje foi, além disso, a profunda arrogância do discurso. Há um tom na arrogância que é o seguinte, ele abriu o discurso desse jeito. Eu não vou usar a força para recuperar a Groenlândia. O subtexto era porque eu não preciso disso. Eu tenho outras formas.
Se a gente olhar um pouquinho, ele deixou aberto tudo o que ele pode fazer. Sabe quem resumiu bem quem fez o resumo da ópera do discurso do Trump hoje, né, que talvez se transforme num documento histórico, tais os absurdos ditos, você, Chico, tem toda a razão quando lembrou as ofensas à comunidade somali de Minneapolis, tem toda a razão. Então, quando o discurso dele, o chanceler da Dinamarca, uma pessoa chamada Locke Rasmussen, né, ele disse que o resumo do Trump não tem nada de moderado, que ele só deixou os novos parâmetros, ele só deixou intacta a profunda ambição. É isso. Se a gente quiser lembrar, né, os discursos do Adolf Hitler sobre os Sudetos antes da Segunda Guerra Mundial não tinham diferença. Sobre a Áustria, primeiro, Sudetos depois, e depois sobre a Polônia. Professor, o senhor está dizendo que nós estamos num clima bastante parecido àquele da comissão de Munique, do Tratado de Munique, em que o nosso amigo, o senhor Neville Chamberlain, aquele do guarda-chuva, foi lá e passou a mão na cabecinha do Hitler e disse: olha, vamos acalmar a fera. Estamos sim. Estamos sim. O Trump hoje, no final, depois desse discurso, que a gente pode comentar um pouco mais dele, né, ele fez uma declaração, como sempre, no Twitter, tudo aquilo que vocês estavam dizendo sobre as redes sociais, e nessa programação do Twitter, ele disse: olha, se os europeus se comportarem bem na conversa comigo, eu retiro as tarifas, e eles me ajudam a tomar conta da Groenlândia. Com todas as letras. Na verdade, sabe, o discurso do Trump faz uma pergunta interessante. Com que europeu eu vou conversar? Chico, você não vai acreditar. Ele, no meio do discurso, ele parou o discurso e disse: está aí o Mark Rutte, desse jeito mesmo, com a mão esticada assim. Aí o Mark Rutte, as câmeras foram todas para ele, ele disse: estou aqui. Ah, obrigado, viu? Foi você que me chamou de papai, né? Desse jeito. Só que o Mark Rutte é secretário-geral da OTAN. O tom é de humilhação. Uhum. A única anteposição veio especialmente do que é o poder executivo da Comissão Europeia, que nós conhecemos bem por causa do acordo Mercosul aqui, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia. Eu separei a frase, viu, Roberto, porque eu acho que a gente precisa ouvir essa frase, para a gente ter consciência de que não é só Mark Rutte que tem na Europa, tem outras. Atenção, hein? A Ursula von der Leyen não é de esquerda, não. Ela é de centro-direita, católica, né? daquela visão bem alemã da realidade de centro-direita. Ela é da democracia cristã alemã. O que ela disse sobre as ameaças à Groenlândia? Nostalgia não vai nos trazer de volta a velha ordem. Nostalgia humana, tudo bem, mas precisamos aproveitar oportunidades. Só aproveitaremos essa oportunidade se reconhecermos que essa mudança, a mudança de Trump de ameaçar, é permanente. E aí vem a frase que me interessa. É hora de construir uma Europa independente. Foi por isso que o Trump fez o discurso que fez. Porque a nossa amiga, e é nossa amiga porque ela é favorável ao acordo Mercosul, por exemplo. Sim. O que ela propõe é que se retome aqueles acordos de quando os Estados Unidos estavam ameaçando, no ano passado, a Europa com 40% de taxa. Lembram disso? E a Europa começou a organizar um instrumento anticoerção, que tem exatamente esse nome em inglês. Roberto, esse instrumento tinha 3 bases.
A primeira delas, para limitar o poder americano, para sentar na mesa falando de igual para igual, a primeira delas era dizer, olha, para de entrar empresa americana no continente europeu. Investimento europeu para de sair daqui para ir para os Estados Unidos. E a terceira era a que mais doía. Nós vamos parar de comprar serviços dos Estados Unidos. Isso batia direto com o que vocês acabaram de falar, do que o Chico acabou de falar, de alguma regulação para as big techs no continente europeu. Elas diziam, olha, nós não vamos mais comprar serviços das big techs. E insinuou nisso que tinha outro freguês para fazer isso, tinha outra pessoa para comprar, era a China. O Trump, naquela época, entendeu o recado e baixou as tarifas. Amigos, foi isto que aconteceu. Quando a gente olha para o resultado do Parlamento Europeu atrasando o acordo do Mercosul, na prática inviabilizando por 10 votos, é uma ação da extrema-direita dentro da Europa para cortar as asas dessa linha política. É com eles é com os Mark Rutte da Europa que o Trump falou com essa arrogância. Nós vamos ter, daqui a algumas horas, um resultado da reunião que o Trump disse que faria com os representantes europeus para saber se eles iam mesmo ajudar a Groenlândia. Amigos, nós estamos num momento crucial. A Europa está aqui escolher entre se ela prefere a linha Mark Rutte de chamar o Trump de papai ou se ela prefere a linha Ursula von der Leyen que diz nós vamos construir uma Europa independente. Nós estamos, a única coisa que está segurando o Trump é o resultado das ações nos Estados Unidos, principalmente as das Big Tech, Chico. Caíram ontem e hoje, porque as empresas americanas disseram, peraí, a Europa é a Europa, nós temos um monte de negócios com eles. Isso não é decidido. Trump pode decidir do outro jeito. Nós estamos assistindo entre hoje e amanhã uma decisão que é essencial para a gente pensar que tipo de futuro nós vamos ter. Eu ouso usar a palavra para o planeta. Sabe, Chico, aquela tua expressão da gente vai tentar aprender com o Edu a tomar conta dos nossos trocados, sabe? Os trocados da gente vão ser regulados por isso aí. Por esse tipo de pressão que você vai fazer sobre o futuro dos negócios. Se nós vamos seguir a linha Trump ou a linha Úrsula. Nós vamos ver isso aí dentro de poucas horas. Pois é, professor. E falando em pressão, né, a gente já pincelou aqui sobre o Mercosul, realmente foi uma diferença de 10 votos, né? Então eles decidiram enviar o texto para uma análise no Tribunal de Justiça da União Europeia. Isso vai atrasar todo o processo, né, professor Trevisan? Por 2 anos, pelo menos, 18 meses, com certeza. A gente olha para isso e diz assim, foram os agricultores franceses que votaram. Mentira! Mentira, descarada. Quem forçou a derrota, claro que os agricultores franceses iam votar contra. Quem forçou a derrota foi a extrema-direita europeia. E, principalmente, o medo que provocar os agricultores, provocar a Europa de ontem, teria nas próximas eleições. A gente tem que olhar aquela frase do New York Times. Não é a expressão, isso é muito interessante, não é a expressão, tudo isso que nós estamos falando, a derrota do Mercosul, a derrota do acordo, a arrogância, a supremacia branca, falar dos imigrantes somalis como a Somália não é nenhum país. A gente olha para tudo isso, a gente não está olhando a voz de um homem. Nós estamos olhando a construção de um momento ideológico. A sacada do New York Times é importante. Nós estamos ouvindo um momento ideológico em que isso está brotando. Para a gente lembrar, né, é um mau sentimento que está de volta.
É por isso que é meio histórico esse encontro agora em Davos, sobre que tipo de escolha a Europa vai fazer. Vai ficar com a Úrsula ou vai ficar com o Mark Rutte? Essa é a resposta que a gente está precisando. E hoje, professor, empresas europeias, grupos econômicos se desfizeram de 64 bilhões de ações amparadas no governo do governo dos Estados Unidos. Então começou a ter um reflexo imediato no mercado. Você tocou no ponto central. Olha o que aconteceu com o valor do ouro entre ontem e hoje. Olha a violência da subida do valor do ouro. As pessoas estão comprando ouro porque elas estão com medo do que pode acontecer com as reservas delas, seja em que moeda for. Professor, o senhor está dizendo que até o dólar está ameaçado? É claro que até o dólar está ameaçado. Tanto que é esse comportamento que você está resultando. É o comportamento de bolsa. Professor, mas se é assim, então o Trump não vai ser freado pela lógica econômica? Eu temo que não. É o alerta do New York Times. Deixou de ser, Roberta, a atitude de uma pessoa para ser a construção de uma ideologia. Tem uma ideologia graçando no mundo que é exatamente essa que vocês estavam comentando há pouco com a Cristina. Sim. Tem uma ideologia graçando no mundo. Nós já vimos esse filme. Nós não, né? Porque foi os nossos pais, no meu caso, e o avô da maioria dos que eu conheço. Sim. Nós já vimos isso acontecer. Observem que isso está no mundo inteiro. Você tem toda a razão, Roberto, de chamar atenção para que num Tinder nazista tem brasileiros. Você tem toda a razão de chamar atenção. Porque a gente pensa que isso é de lá de fora. Não. Tem um clima. É esse clima que está reproduzido no discurso do Trump hoje. É esse clima. Esse clima de supremacista branco, esse clima da Heritage Foundation, que é onde... Porque a gente olha para o Trump e diz assim, ele é um bobinho. Não. Tem método. Ele tem uma ideologia atrás disso. E é preciso lembrar. Por favor, Roberto. Sim, professor, com certeza. Muito bom, professor. Muito bom, professor. Uma boa noite para o senhor e obrigada aqui por engrandecer, né, o nosso debate. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade, porque nós falamos muito pouco disso, é só o ICL que fala. Nós falamos muito pouco disso. Eu é que agradeço a oportunidade e a possibilidade de diálogo com vocês, que a gente pode, de certa forma, tocar no que realmente importa para qualquer um de nós. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigado, professor. Boa noite. Olha, Chico, teve um post agora da Gleisi Hoffmann dizendo o seguinte, que teve uma conversa com o presidente Lula, com Edinho Silva, presidente do PT, e ela reafirmou seu compromisso de fortalecer no Paraná o projeto liderado pelo presidente Lula. Então ela diz, sou pré-candidata ao Senado Federal. Bateu o martelo. Bateu o martelo. Dependia única e exclusivamente dela, né? Seguir o conselho do Lula. É uma eleição muito difícil, volto a repetir. Mas, quem sabe, o povo do Paraná mude um pouco o juízo e... Tem aprendido algumas coisas, né? Algumas lições importantes. A história ensina alguma coisa. Pois é. Olha só, na sequência agora do N2, você fica com a reprise do Provocação Histórica. E hoje tem reapresentação da conversa do Lindenner com a professora Arlene Clemecha. Coladinho agora no N2, às 7 horas da noite. Dá tempo de tomar uma água. Chico, obrigada, boa noite. Querida. Sempre um prazer estar boa aqui noite. com você. Muito bom. Obrigada, comunidade, pela companhia. E amanhã a gente está de volta às 5h30 da tarde. Um beijo, tchau, tchau. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026.
Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e sem armadilha.